O vídeo de hoje vai chocar você. Hoje nós vamos ver como o medo é usado para conquistar a sua atenção. E você pode se dar mal se não seguir essas dicas chocantes logo depois do nosso intervalo. O que não falta são apelos aos nossos medos, reais ou criados. No Brasil, se a gente tivesse seguido essa distribuição, a gente teria 2,6 milhões de brasileiros mortos até agosto. Isso é o que a gente espera se a gente não fizesse nada aqui. E a gente felizmente está fazendo. Até formamos mais memórias quando estamos com medo ou em situações de perigo, como já explicamos no episódio sobre tempo. E graças a esse apelo, o medo é uma forma barata de chamar atenção, mesmo sem ter o que oferecer. O cenário da mitigação, se as medidas forem parciais, ainda tem transmissão e eu vou dar para vocês os números. A gente ainda tem leitos faltando, a gente ainda tem a mortalidade da Covid dobrando, porque as pessoas não vão ter respirador. E a gente teria, ignorando que a proporção de idosos do Brasil é diferente e que as condições sociais aqui podem ser piores, pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. Então esse é o cenário que a gente tem pela frente. Não tem notícias relevantes, mas precisa de pontos de audiência no seu noticiário? Busque o pior lado de qualquer notícia, até para falar de Pokémon GO. Precisa vender mais jornais? Desperte o medo, mesmo se a notícia for boa. Nós confundimos o que conseguimos lembrar mais facilmente com o que é mais comum. Qual o vírus que matou mais pessoas, o Ebola ou o vírus da gripe? Se você teve o impulso de responder Ebola, confundiu o vírus que mais lembramos como letal com o que mata mais gente dos dois, mas não é tão noticiado. A gente tem esses dois cenários pela frente aqui. A gente tem um cenário em que a gente tem a vida semi-restrita e tem esse número de mortes, possivelmente mais. Ou a gente tem um cenário em que a gente tem a vida completamente restrita e alguns milhares de mortos. Por isso o medo vira essa saída fácil para poder ser ouvido, mesmo sem ter competência nenhuma. Apesar do mundo ter melhorado muito nas últimas décadas, como já falamos no Nerdologia sobre Mertiolate, ainda temos a impressão de que tudo está cada vez pior. Já que quem quer chamar a atenção, de jornais a políticos, de propagandas a youtubers, apela para o medo e exagera situações. No cenário que você descreveu, abrir as fronteiras, ou seja, de modo geral, a gente está falando de 1 milhão de mortes. Não, 3. É o que eu imaginei. Tanto que ainda temos títulos como o deste episódio, pensados só para conseguir mais cliques. O triste é que, como Sapolsky conta em Behave, o medo nos desperta desconfiança e agressão. O tipo de medo e desconfiança que justifica uma divisão entre nós e eles. Nós que concordamos e eles que estão errados. Nós que somos perseguidos e eles que nos ameaçam. Quando você vê uma discussão daqui pra frente de se tal comércio deveria fechar, se tal serviço não essencial deveria fechar, se as pessoas podem ou não estar circulando ou trabalhando, se devia ainda ter aglomeração na rua, ou se espaços confinados deveriam ter tanta gente, entenda que essa é uma discussão entre teremos 1 milhão de mortos ou teremos alguns milhares de mortos. Esse mesmo medo e desconfiança nos faz perder a empatia e justifica punir eles, mesmo se isso prejudicar a nós. Afinal, eles merecem. Afinal, acabar com a fonte do medo justifica o sacrifício. Não aceite quem diz que a realidade é diferente, porque em 2 semanas ela não vai ser diferente. Então, quando alguém quiser te convencer pelo medo, chamar sua atenção para alguma coisa muito perigosa, se pergunte se aquela ameaça é tudo o que estão vendendo e o que ganham nos dividindo entre nós contra eles. Então agora, nesse momento, quem não acredita nesses números é um outro caso. Isso é um movimento de negação organizado e para esse movimento de negação organizado, dar voz e colocar isso como uma discussão em aberto é muito prejudicial, na verdade. A gente tem na TV, no jornal, o tempo todo, negadores dos fatos agora, questionando mortes, questionando números, questionando a eficiência de quarentena e outras coisas, e dar voz para essas pessoas agora é dar a entender que existe ainda uma disputa científica a respeito do que acontece com a Covid quando não existe. Era a pior live que eu podia ter. Problemas técnicos desses, mas pelo menos está me mantendo falando com vocês de cabeça fria. Então, quando eu falei que a gente estava saindo de um cenário de 1 milhão de mortes até agosto desse ano,
Esse número não foi embora magicamente. Quando eu falei que a gente entrou num cenário que a gente veria milhares de mortes só até agosto, e não 1 milhão, eu não estou retratando o que eu falei, eu não estou retirando esse número. Eu só estou falando que a gente parcelou ele. Toda previsão epidemiológica de grife acadêmica, seja lá de que universidade for do mundo, significa um dado científico óbvio. Então, quando você fala que podem morrer 1 milhão de brasileiros, ou quando você dá eco a um artigo de uma outra grife acadêmica de que a gente pode ficar 2 anos em quarentena, que não é cientificamente sustentável, porque, eu repito, a epidemiologia depende de cálculos em cima de dados, e os dados são completamente caóticos nesse momento. Então, quando você vai fazendo previsão, essas previsões elas acabam virando especulações. Ao mesmo tempo, você tem debates internos aos modelos epidemiológicos. Manutenção do discurso negativo, ele acaba virando, ele perde a eficácia, ele enche o saco das pessoas, ele leva o grau de medo a muito alto, e isso também não é positivo, porque diminui a responsabilidade que a Dani perguntava. Porque se eu tenho muito medo, se está provado que eu tenho que ficar em pânico, minha responsabilidade acabou. Eu vou entrar embaixo da cama e não saio nunca mais. Vamos fazer isso começando por ficar em casa e não sair por nada, a não ser que seja extremamente necessário e urgente. O grande motivo dessa live, o grande aviso que eu queria dar para vocês é que saibam que a vida de vocês já mudou. A nossa vida já mudou. Não tem mais retorno. Então, eu construí essa reputação, eu conversei com vocês aqui, até agora, até hoje, para chegar nesse ponto e poder falar para vocês que esses são os números que a gente tem. A nossa vida mudou. A sua vida mudou. Você tem mais 1 semana ou 2, no máximo, de normalidade na sua cidade. Se você está em São Paulo, você tem menos tempo do que isso.